Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Mais uma sexta-feira chegou, mais uma aula de Sistema de Informação Contábil. Agradecer já vocês aí que já estão online com a gente, tá? Pessoal, lembrando, depois eu vou passar no grupo sobre uma pesquisa que a gente está fazendo sobre a questão dos alunos que não estão participando das nossas aulas síncronas, os motivos, tá? Então, a pedido aí da coordenação, a gente vai passar depois para vocês. É uma pesquisa que a gente vai criar lá no Google Forms, tá? E vocês colocam o nome de vocês, se vocês estão acompanhando ou não. Se não estiver acompanhando, vocês colocam o motivo, tá bom? Só para a gente verificar sobre essa questão. Então, a coordenação pediu que a gente fizesse essa parte aí da pesquisa do aluno, por que ele não está acompanhando, se ele está trabalhando, se está sem internet. Então, basicamente, a gente vai estar passando para vocês aí no grupo, tá? No grupo de WhatsApp. Então, você vai colocar o nome, a disciplina, se você está cursando, se está acompanhando síncrona ou não, tá? E só para a gente ter aí mais ou menos uma ideia, né? Do que a gente pode fazer, basicamente, posteriormente, com esses alunos que não podem acompanhar com as nossas aulas síncronas, tá? Então, que vocês respondam depois, eu vou criar no Google Forms e, basicamente, vai colocar o nome, disciplina, se está acompanhando síncrona ou não, tá ok? Só para a gente melhorar essas questões aí das nossas aulas síncrona mesmo, né? Justamente porque tem aluno que não pode, por causa do trabalho e tal, só para saber. Então, a coordenação quer saber o motivo do aluno não participar dessas nossas aulas, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Eu acredito que todos aqui já entregaram atividade, né, pessoal? Semana passada, todos entregaram, teve alguém que não entregou, um motivo, se não deu tempo. Basicamente, eu vou começar a corrigir posteriormente, mas essas atividades eu sempre corrijo mais para frente, tá, pessoal? Ela vale de 0,7, 0,8, igual eu falei para vocês, para quem não estava aí na nossa primeira aula, basicamente vai compor uma das médias, tá? Então, vai ser o somatório de todas essas atividades que vocês estão fazendo aos sábados, e posteriormente eu vou somar elas e ela vai finalizar com 10. Então, basicamente, quem não faz, basicamente já perde aí alguns décimos, né? É muito pouco, mas são algumas questões relacionadas à nossa aula, tá? Por isso que eu falo, eu não quero que nenhum aluno decore. Então, que você entenda, você compreenda, né? Como eu sempre falo para os alunos, né? Eu estou aí na Geral 2, Contabilidade Geral 2, e eu vejo que os alunos, eles têm dificuldade, às vezes, basicamente na parte de escrituração. Então, quando você chega na 2, você já tem que ter noção que da Geral 1. Então, se a gente não consegue compreender lá o método das partidas dobradas, débito e crédito, dificulta, tá? Sistema de informação contábil não, é uma coisa mais teórica, né? Como a gente está online, não tem como a gente aí tá presencial, fazer demonstração, a gente busca fazer o mais, né, participativo, mas vocês sabem que aí entra a questão da teoria, tá? Então, sempre eu falo para os alunos em geral 2, né? Para quem compreendeu, aprendeu em geral 1, vai bem na geral 2. Por quê? Porque é continuação, né? Depois vocês vão ter outras disciplinas dentro dessa questão do que a gente está falando dos débitos e créditos. É necessário compreender, não só fazer. Vou fazer atividade para ganhar nota. Não, aprenda, que posteriormente vocês vão utilizar nas outras disciplinas. Diferente um pouco aí da sistema de informação contábil, tá? Então a gente tenta trabalhar aí as atividades com o conteúdo que a gente ministra aqui para vocês. Então, não deixe, pessoal, tá? De fazer as atividades. Façam, vocês vão ter tempo, vão entregar no portal Cigar, tá? Existe casos que a gente prorroga esse prazo, mas como são poucas questões e não é difícil, tá dentro da nossa aula, que eu posto em PDF, basicamente vocês têm aí o tempo hábil para fazer, tá ok? Aí qualquer dúvida, pergunta, vocês podem estar aí nos passando, tá? Então, hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho da tecnologia e sistema de informação e sistema de informação contábil. Então, sempre a gente vai estar falando sobre o sistema de informação contábil mesmo, tá? A gente falou aí na aula passada sobre sistema de informação, falamos um pouquinho de sistema de informação contábil, e hoje a gente continua a falar, detalhar um pouco mais sobre esse tema importante da nossa disciplina, tá? Então, pessoal, tecnologia e sistema de informação. Então, antes da gente discutir sobre empresa, né, a gente já discutiu bastante aí a aula passada,
Sistemas e tecnologia da informação, né? Antes de discutir aí sobre a empresa, o sistema, a tecnologia, a utilização, como utilizar, é preciso entender essa questão da teoria. Então, a gente passa de uma forma bem resumida, vocês sabem que quando se fala teoria, a gente fica aí desanimado. Tem gente que desanima. Um exemplo da teoria da contabilidade. Teve gente que, quando fez, né, fez uma vez para passar e nunca mais querer saber. Mas se a gente for ver, pessoal, a teoria da contabilidade ela é muito importante. A gente vai compreender os princípios, né? E dentro da área de seu sistema de informação, a gente aprende um pouquinho, eu passo para vocês aí, bem resumido, a questão da teoria, como que surgiu a teoria geral de sistemas, tá? Como as suas premissas e os seus pressupostos que a gente fala. Mas é bem resumido mesmo, não é demorado assim, tá? Então a gente começa a falar sobre a época que começou a ser estudada, essa teoria, começou lá em 1950, a teoria geral de sistemas. Ela iniciou sendo estudada pelo biólogo alemão Ludwig, né, apontando aí e abordando algumas questões científicas e empíricas sobre o sistema. Então, tudo se iniciou de algo teórico, tá? Então, com o foco de seus esforços, estava na produção de conceitos, permitia criar o quê? Condições de aplicação na realidade. Então, às vezes, a gente estuda uma teoria aqui, no momento, que a gente pode colocar em prática posteriormente, né? Um exemplo aí lá de teoria da contabilidade, que vocês estudaram, vocês aprenderam o princípio da competência, tá? Então, o que é o princípio da competência? Nada mais é do que se tem um fato gerador, independentemente de pago ou recebido, você registra ele na contabilidade, é o princípio da competência. Aí temos o princípio da prudência, da entidade, da continuidade, entre outras. Então, existem as condições que a gente fala, né, de aplicar na parte prática através da teoria, tá? Então, existiu aí certas óticas de questões científicas sobre o sistema. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, surgiu a teoria geral de sistemas, tá? Então, a gente utilizou o Chiavenato como aí dos escritores que passou um pouquinho dos pressupostos básicos da teoria, tá? Existe uma nítida tendência para a integração nas várias ciências naturais e sociais. Vocês sabem que hoje em dia não é simplesmente eu pegar um instrumento e fazer uma pesquisa. Um exemplo, o biólogo, né? O médico, o cientista, eu pegar lá um determinado equipamento, fazer uma pesquisa e não utilizar um sistema. Então, o sistema vem o quê? De várias ciências naturais, vem a integração lá desde 1950, como a gente viu aqui, foi onde surgiu a questão do porquê utilizar o sistema. E hoje a gente sabe que o sistema é utilizado em todas as empresas, ou em quase todas, né? Existe ainda aquelas empresas que têm aí os seus valores, né, de utilizar o caderninho, lembra? Eu não sei se vocês lembram, que vocês ainda são jovens, né? Mas existiu questão do fiado, né? Anotava no caderno. E quando pegava fogo no caderno? E aí, para saber quem está devendo? Difícil, né? Então, foi uma integração de várias ciências que a gente fala, né? Da teoria colocando em prática. Então, essa integração parece orientar-se ao rumo da teoria dos sistemas. O que isso quer dizer? Foi mais abrangente estudar os campos não físicos do conhecimento científico, especialmente as ciências sociais, é o que a gente estuda hoje, né? Tomada de decisões. E por que não utilizar o sistema? Então, essas teorias de sistema, ao desenvolver princípios unificadores, atravessou aí verticalmente os universos particulares dessas diversas ciências envolvidas. Então, o objetivo da unidade. Qual que é o objetivo que eu quero, né, o que eu tenho de utilizar um sistema? De ter uma informação muito mais rápida, tá? Por quê? Porque eu coloco todos os dados ali, se tem o processamento, e posteriormente eu tenho o relatório final, tá? E isso a gente fala que leva uma integração muito necessária na educação científica. Então, hoje a gente vê médicos, né, doutores utilizando o seu sistema, né? Hoje temos aí, antigamente, nós tínhamos até hoje ainda tem, né? Aqueles médicos que vai prescrever um remédio lá na consulta de um paciente, que às vezes a gente olha e não entende aquela letra, né? Então a gente fala assim, nossa, que garrancho. Hoje existe alguns consultórios que os doutores já, né, os médicos já utilizam um sistema, tá? Um sistema mesmo lá para a área da medicina para colocar o nome do remédio, a dosagem. Então, tudo isso, a gente fala da tecnologia e sistema de informação, não foi só para a parte da ciência social, mas foi para todo tipo da ciência. Então, é necessário a gente levar em consideração a teoria, o porquê que surgiu, né, sobre o conhecimento
científica. Então, a teoria geral do sistema afirma que as propriedades dos sistemas não podem ser descritas significativamente em termos dos elementos separados. Então, é um conjunto, né? Então, exige uma junção ou uma integração das informações. Isso está relativamente aos setores da empresa, pessoal. Então, a gente tem que ter o quê? Uma junção e integração para que a gente tenha um relatório formado. Então, se tem a tecnologia, o sistema de informação, eu tenho aquela informação, mas eu tenho um sistema adequado? Então, dessa forma, ela estuda e compreende os sistemas com uma visão mais sistêmica e global, ou seja, com um conjunto todo, que vai envolver todas as interdependências de sua parte. O que isso quer dizer, pessoal? A gente fala que a tecnologia, ela não envolve só o sistema lá de relatório que a gente precisa, da demonstração contábil, tá? Então, hoje, tudo vem, né, a gente vê com os bons olhos, a questão da utilidade por completa na empresa, a visão sistêmica, né, da tecnologia. Então, a teoria geral é isso, é você utilizar uma ferramenta para um conjunto todo, não apenas para apenas um departamento, tá? Hoje nós temos o administrativo, hoje nós temos o gerencial, né? Hoje nós temos aí o financeiro, hoje nós temos o contábil, o fiscal, departamento pessoal, entre outros. Então, a teoria, ela fala, utilizar uma ferramenta para um conjunto como todo. Então, é necessário a gente observar essas questões. A teoria, pessoal, fundamenta-se em 3 premissas básicas, tá? Os sistemas existem dentro dos sistemas, os sistemas são abertos e as funções de um sistema dependem da sua estrutura. Então, os sistemas existem dentro do sistema porque as moléculas estão dentro das células e as células dentro dos tecidos, tecidos dentro dos órgãos e assim por diante. Claro que a gente não vai ficar falando aqui basicamente de ciência, né, de medicina, mas só para vocês terem ideia, a real importância da gente pensar o quê? Da utilização de um sistema integrado, tá? Então, dentro de alguma empresa ou outra, a gente vê que existem falhas, tá? Exemplo, não se tem um controle adequado, não se tem um sistema controlando o estoque de mercadorias, principalmente, não se tem aí um controle de estoque de entrada e saída de funcionários, tá? Então, se pensa nisso, a tecnologia, a utilização, o sistema de informação que foi adetado. Os sistemas, eles são abertos porque é uma decorrência da premissa, né, de premissas, pois são caracterizados por um processo de intercâmbio infinito com o seu ambiente, que são outros tipos de sistemas, ou seja, a integração, tá? E quando o intercâmbio cessa, o sistema se desintegra, né? Isto é, perde suas fontes de energia. O que isso representa? Como eu falei na semana passada, alguns alunos, eles acabam trabalhando em escritórios de contabilidade, tá? Outros trabalham em empresas, e hoje é necessário você ter essa integração com o sistema do governo, tá? Então, existem alguns sistemas que são abertos, que qualquer sistema, ele pode o quê? Fazer aí a captação dessas informações. Resumindo, exemplo do sistema da prefeitura, né, aqui de Sinop. Eu trabalhei lá emitindo, fazendo fechamento de notas de serviço, é claro, né, quem emitia era o departamento lá de venda, de prestação de serviço. Então, eu tinha que ter um sistema que era adequado para quê? Para quando eu fosse importar, né, que eu fosse exportar, na verdade, né, para o escritório de contabilidade, ele tinha condição de importar. Então, isso entra na questão do sistema de informação. Não é só apenas você ter informação lá de relatórios, mas sim também de arquivos, tá? Então, as funções de um sistema vai depender da sua estrutura, porque os sistemas são interdependentes. Então, à medida que as suas funções se contraem ou expandem, sua estrutura vai acompanhar. Isso aqui nada mais é do que uma empresa, pessoal. Se você vai crescendo, você precisa de um sistema mais adequado para ter aí a chamada operacionalização, tá? Então, dentro do sistema de informação contábil, não é apenas você ter lá, gerar relatórios. Então, você tem que ter um sistema conjugado de exportar e importar uma informação dos demais setores, tá? Sistema e administração. Então, o conceito geral do sistema passou a exercer, né, significativa influência na administração, sob a ótica da ciência, favorecendo o quê? Principalmente a abordagem sistêmica, tá? Ou seja, de um sistema representando, né, o que representa a organização em sua totalidade e os seus recursos com o meio ambiente, tá? Então, a administração, ela pode ser entendida o quê? Como a ciência que vai estudar as organizações e seu meio ambiente, tanto externo como interno. E a gestão como aplicação da ciência da administração, que a gente sabe que a administração nada mais é do que a tomada de decisão. E o planejamento, a informação e a tecnologia da informação são recursos para gestão de um modo geral, tá?
Então, é importante, pessoal, a gente compreender sistema de informação não é apenas você implantar na empresa e operar ele e esquecer. É você acompanhar, tá? Então, a teoria de sistema teve aí como adaptação rapidamente em duas razões, segundo Chavenato. Necessidade da integração maior, tá? Do esforço ali, considerando a aplicação dessa ciência, e a tecnologia da informação que trouxe imensas possibilidades de desenvolvimento, tá? Sobre ideias que convergiam para o quê? Uma teoria mais aplicada à administração. Então, o conceito de sistema que a gente fala não é uma tecnologia em si, mas o resultado dela, tá? Por quê? Porque eu coloco um programa, um software lá. É um sistema? Nem sempre, tá, pessoal? O conceito de sistema, ele não é uma tecnologia que a gente fala, mas o resultado que ela vai dispor posteriormente. Por isso que é interessante, né? Eu instalar um sistema e se ele vai atingir meu objetivo ou não. Qual que é o resultado? É importante a gente pensar nessa questão também, tá? Então, essas duas palavras estão intimamente ligadas, né? Empresa e sistema, a gente fala empresa privada ou pública, e o sistema geral. Então, é um sistema e dentro dela existem diversos sistemas independentes do uso ou não da tecnologia. É importante a gente verificar com os bons olhos o que a gente vai implantar, o que a gente vai acompanhar. Nesse caso que a gente fala de sistema de informação contábil, como que a informação ela vai se comportar ao final, tá? Se ela vai ser utilizável ou não. Os conceitos de empresa e de sistema, pessoal, já existem há muito tempo. Isso é muito comum e fato, tá? Então, esses conceitos estão representados nessas aplicações históricas aqui, ó, 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos de Cristo, que tinha, né, lá em 4.000 antes de Cristo, tinha aí um controle quantitativo da criação e comercialização de ovelhas, né? Jacó e Labão. Eu acredito que, para quem já acompanhou a Bíblia aí, a Bíblia fala um pouquinho sobre essa questão do controle aí, principalmente em comercialização de ovelha. Então, vem de sistemas, né, de informação lá das antigas. E 3.000 anos antes de Cristo, sobre os egípcios e babilônios, né, que registravam em pedras as transações financeiras. Não deixava de ser um sistema, né? Então, seria um sistema e, basicamente, você teria aí a composição de uma empresa, tá? Assim, pessoal, os sistemas foram evoluindo até chegar hoje, né? Então, evoluindo até a chegada do século inicialmente 18, quando outros tipos de sistema marcaram a época. Então, se você estudar em administração, ele vai falar muito sobre Taylor, né? Fayol e Weber, tá? Taylor, lá em 1890, com a administração científica e os processos administrativos. Foi aí onde surgiu a necessidade de um sistema adequado. Fayol, em 1900, com o sistema de centralização e organização formal e impessoal. E Weber, né, que é um sistema aí que surgiu em 1910 com o sistema de burocracia empresarial. Então a gente fala, né, lembra de Weber sobre a burocracia. O que isso representa? Etapas, tá, pessoal? Quando se fala sistema de burocracia empresarial é por etapas. Então existe cada setor ou cada informação se passa por uma etapa. É o que a gente fala sobre os sistemas e empresa, tá? Sobre a abordagem sistêmica e racionalização das empresas, pessoal, a gente pode falar que é a abordagem integrativa e corporativa de todos os sistemas da empresa, tá? Que combina a ciência administrativa com a ciência comportamental. Então, nada mais é do que as ciências da administração, que a gente tem na empresa, e do comportamento, tá? De quem vai utilizar. Então, a abordagem sistêmica ela pode ser exemplificada como uma roldana em suas engrenagens maiores ou menores, tá? A gente pode citar também como um relógio mecânico, né? Como uma floresta, com as respectivas árvores, folhas, galhos, tá? Então, cada um tem o quê? Um funcionamento harmônico, sistêmico e racional. Isso é muito comum a gente ver hoje no dia a dia, né? Hoje, para se trabalhar num local, a gente tem que ter o quê? Uma harmonia, né? A gente sabe que em alguns departamentos, né, ou algumas empresas, não existe essa harmonia entre colaboradores. Não sei se, no caso de vocês, alguém trabalha aqui, sempre tem um que quer ser melhor que os outros, né? Ou sempre tem um que quer mandar nos outros. E é funcionário também, né? Isso, pessoal, a gente fala de sistema. Os sistemas têm que ser harmônicos, eles têm que se, né, unir. E isso é importante a gente pensar nessa questão, tá? Tanto de importação como exportação. A racionalização no trabalho tem sido objetivo constante dentro das empresas, visando o quê? Minimização dos esforços humanos e de todos os tipos. Isso é muito comum, né? Imagina você ter que calcular
usar a calculadora para fazer todo o cálculo, né, de débito e crédito, fazer balancete, isso já não, né, podemos considerar de coisa normal, né? Seria anormal isso se a gente fosse ver numa empresa, a não ser que seja uma empresa pequena, né? Você tem um controle familiar, poucos movimentos, ainda existe isso. Planilha do Excel, né? Planilha eletrônica Excel a gente pode utilizar. Dentro dessa questão também visa a melhor fluência dos processos e atividades, ou seja, a agilidade que a gente tem, tá? Então, dentro do sistema, né, dessa abordagem sistêmica, ele vai fluir melhor nos processos e atividades. Eliminação do uso de forma não econômica de tempo, equipamentos, materiais, espaços físicos, procedimentos, recursos humanos. Eu falo para vocês, pessoal, sobre essa questão de economia de tempo, e isso foi lá quando eu comecei contabilidade. Eu acredito que todos vocês aqui tiveram que adquirir a calculadora HP12C, ou quase todos, né? Nem todos, no meu tempo, nem todos poderiam adquirir. Naquele tempo, em 2000, só para vocês terem ideia, em 2005, essa calculadora era R$300, HP12C. Eu não sei se está mais barato, se está mais caro, mas eu comecei a calcular, principalmente para matemática financeira, né, a calculadora científica. E aí a professora chegou em mim e falou, Marcos, é bom você ter HP12C, que você vai fazer muito mais rápido. Você vai ter uma economia de tempo. Na prova, uma conta que você resolve em média 5 minutos, né, na HP12C, você vai gastar 15 a 20 minutos na científica. É importante que você tenha. E isso está relacionado ao sistema. Então, eu teria que mudar o sistema de recalcular a máquina, né? Então, eu acredito que possa ter acontecido isso com vocês, porque naquele tempo eu não podia comprar e tal, depois tive que comprar parcelado, e foi um valor muito alto. Não sei qual o valor que está hoje a HP12C. Acredito que alguns de vocês aí utilizam, né? Tem até hoje. A minha até utilizei só nessa disciplina, viu, pessoal? Depois nunca mais eu cheguei a utilizar ela. Utilizava muito mais a científica, mas ela é muito boa, HP12C, tá? Dentro dessa questão da visão, do objetivo, também aumento de produtividade e qualidade. Então, você tem aí uma informação muito mais rápida, né? Com uma produtividade maior e qualidade. Perenidade no mercado e modernidade empresarial. Então, quando a gente fala sobre a questão perenidade e modernidade, seria a diferença, tá? Porque hoje tudo está mudando, né? Muito rápido. E as empresas têm que acompanhar, tá? Essa parte do sistema. Temos também a parte da maximização do lucro e da competitividade das empresas. Hoje, empresa que não tem um sistema adequado, pessoal, passa apertado, tá? Imagina você ter uma matriz em Sinop e ter umas 4, 5 filiais. E aí, como que você vai integrar essas informações? É necessária a questão do sistema, tá? E hoje não é tão barato assim, tá? É muito caro essa parte de sistema. Mas, se você quer ter um retorno esperado, né, ter competitividade das empresas, é necessário que você tenha um sistema adequado, tá? Dentro dos conceitos genéricos de sistema, que a gente fala aqui, são diversos os conceitos de sistema, tá, pessoal? Então, a gente pode destacar alguns aí, né? Como conjunto de partes que vai interagir entre si, integrando para atingir um objetivo ou resultado. Partes interajantes, interdependentes também em conjunto, que vai formar como um todo, né, determinando aí os objetivos e efetuando as determinadas funções. Em informática, a gente fala o conjunto de software, né, hardware e recursos humanos. Componentes da tecnologia da informação e seus recursos integrados e empresas e seus vários subsistemas ou funções empresariais. Então, a gente pode definir, né, destacar aí alguns conceitos genéricos de sistemas que a gente fala por aqui, tá? Então, pessoal, para entender a natureza e o impacto de um sistema, né, que um sistema ele pode causar numa organização ou empresa, é necessário a gente entender os problemas para os quais eles são projetados como soluções. Quais são os problemas que podem ocorrer? Por quê? Porque a gente sabe que algum problema ou outro, né, vai ocorrer, mas é necessário a gente já ter o projeto, tá? As soluções propostas, projetos organizacional que leva a essas soluções. Isso, pessoal, que a gente está falando aqui, nada mais é do que pensar como gestor, administrador, tá? Então, existem algumas disciplinas que a gente aprende como gestão, tá? Então, não é cálculo. A gente tem o cálculo em geral 1, geral 2, contabilidade de custo, temos lá na contabilidade rural, tá? Mas aqui a gente fala sobre sistema, como que eu posso organizar um sistema adequado. Hoje, se você for ver na internet, existem muitos sistemas
E muito mesmo, tá, pessoal? Muito, muito. Eu conheço alguns e tem alguns que a gente conhece pelos amigos que falam. Mas alguns sistemas que são adequados para diversos tipos de empresas, seja pequena, média, grande, rural, comercial, industrial, que basicamente faz tudo aquilo que a gente utiliza um certo tempo para fazer aí, dependendo um sistema que a gente implanta, né? Que a gente implanta sem conhecimento, mas existe outro mais avançado com menor custo também, tá? Que faz tudo aquilo que a gente já tem como objetivo, tá? Além de relatórios, aí tem a questão da parte de folha de pagamento, tá? Se você joga lá, é claro que você só vai analisar, né? Passar aí para um contador, finalizar, fazer essa verificação. Então, tudo isso ele traz até como análise, né? Das demonstrações contábeis. Então, o sistema eles pode ser composto por diversas partes, né? Como a gente fala aí da informática, que eu já citei, hardware, software, dados, pessoas, que vai constituir de parte técnica e social. Então, por isso, os sistemas eles vão requerer o quê? Investimentos substanciais de ordem social, tanto organizacional e intelectual. Para quê? Para funcionar corretamente, tá? Lembra que a gente falou aí sobre a implantação do sistema na última aula? Então, para funcionar um sistema, eu tenho que confeccionar ele, depois eu coloco em teste, depois eu faço o treinamento das pessoas e assim por diante eu coloco como já definitivo, tá? Então, dentro de uma organização não é só necessário você ter um sistema, é necessário você ter um treinamento, ter uma organização, ter aí o conhecimento geral do que você necessita, tá? Para que esse sistema te traz aí um relatório já definido, tá? É importante, pessoal, que os administradores empresariais, de uma forma geral, entendam o relacionamento existente entre os componentes técnicos de um sistema e a estrutura, tá? E também o funcionamento e o processo político das organizações. É necessário a gente observar isso, tá? Os desenvolvedores de sistemas, eles devem considerar o quê? Os objetivos da gestão, né? O que eu preciso, tá? Para tomada de decisão. E também o impacto que esses sistemas terão sobre as pessoas e o contexto organizacional. É o que a gente fala sobre sistemas e empresas, tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida vocês podem falar, tá? Como eu falei para vocês, hoje é mais um pouco mais de teoria, tá? Depois a gente traz algumas outras definições, mas sistema de informação é isso, tá? Então a gente fala, pessoal, dentro da perspectiva sociotécnica, então tecnologia e organização, como a gente fala, né? Deve ser ajustada para quê? Para que obtenha a harmonização perfeita entre os dois domínios que a gente diz, tá? Essa harmonia, pessoal, dá-se a partir de diversas alternativas, tá? Para se chegar ao quê? Um design final da tecnologia e da organização. Bom, dentro dessa figura, que a gente pode colocar aqui, dessa imagem, a gente tem a questão da abordagem sociotécnica do sistema, tá? O que isso representa? Nós temos a tecnologia, nós temos a organização. Ambas têm alternativas, tá? Basicamente, nós temos o design final da tecnologia e o design final da organização. Então, nós temos uma junção para quê? Para se ter um sistema de informação adequado a ser utilizado, tá? Então, tecnologia se tem as alternativas, organização as alternativas e as duas têm o seu design final. O que eu preciso, tá? O que eu quero para ter aí um desenvolvimento melhor no andamento aí da organização. É necessário a gente pensar dessa forma, tá? O resultado é um terceiro estado organizacional, parcialmente explicado pelo impacto do quê? Da tecnologia na organização e vice-versa, tá? Então, a teoria geral, de um conceito geral que a gente fala, é uma ferramenta de apoio para análise e solução desses problemas mais complexos, tá? Claro que a gente não vai adentrar essa questão aí da informática, né, do sistema de informação, mas só para vocês observar, tá? Então, são soluções de problemas complexos, pois permite analisar um problema dividindo esse em partes. Sem perder o quê? A visão de todo, né? E o relacionamento entre essas partes. Então, eu acredito que em algum momento vocês estudaram aí sobre essa questão da visão do todo. Enfoque atual do sistema nas empresas, pessoal. Então, dentro das empresas, o enfoque atual do sistema está o quê? Principalmente no negócio empresarial e no objetivo de auxiliar esses processos posteriormente decisórios que acontecem, tá? Em geral, os sistemas, eles procuram atuar como o quê? Ferramentas, né, para exercer o funcionamento das empresas e da sua abrangência, né, ou seja, da sua complexidade, também como instrumentos, que vai possibilitar uma avaliação mais analítica
e, quando necessária, sintética dessas empresas, tá? Facilitadores dos processos internos e externos com uma respectiva intensidade das relações. Esse nada mais é do que o enfoque atual do sistema que se utiliza nas empresas. Nós temos mais, né? Temos meios para suportar a qualidade, produtividade, inovação tecnológica e organizacional. Temos geradores de modelos de informação para auxiliar os processos decisórios empresariais. Temos os produtores de informações oportunas, né, e geradores de conhecimento, e valores agregados e complementares, dentro aí de uma organização que a gente fala, tá? Então, o sistema de informação contábil dentro da empresa envolve todas essas questões, tá? Dentro desses sistemas de empresa, pessoal, nós temos os requisitos funcionais, tá? Então, os requisitos funcionais, eles podem ser definidos ali como funções ou atividades que o sistema faz quando, né? Quando pronto, ou fará quando em desenvolvimento, que a gente falou aí anteriormente. Então, deve ser definidos claramente e relatado aí justamente, né, de acordo com o que cada um vai exercer, tá? Então, pode ser elaborados com base em relatos de necessidade do cliente ou usuário, né, que uma equipe de projeto vai especificar exatamente nas suas funções, desempenho e conforme as fases, subfases ali do desenvolvimento do sistema, tá? Então, pessoal, é importante, quando vocês forem confeccionar, pedir, né, pagar para elaborar um sistema, vocês acompanhar esse tipo de informação que deseja, né? O que, que eu preciso? Então, vai ter aí o desenvolvimento geral do sistema acompanhado, tá? Situação do sistema de informação nos anos 80, pessoal. Os administradores não precisavam, né, saber muito como a informação era coletada, processada e distribuída em suas organizações. A tecnologia envolvida era mínima, tá? Então, se a gente for pegar aí dos tempos antigos, até hoje a tecnologia ela não era, né, por completa igual hoje. Então, hoje existe muitas ferramentas, tá? Então, é importante, pessoal, hoje vocês aprofundarem um pouco no sistema de informação, não só contábil, mas tecnologia, né? Hoje ela veio para melhorar. Tem coisas que prejudica? Tem, né? Bastante, tá? Como a gente sempre fala, a internet é muito boa, mas tem o seu lado ruim também, tá? Dentro dessa questão dos anos 80, a informação não era considerada um recurso importante para a empresa, tá, pessoal? Então, basicamente, tinha isso também. O processo administrativo era o quê? Considerado uma arte pessoal, face a face, e não um processo de coordenação global, tá? Então, era basicamente a situação do sistema de informação dos anos 80. Competitivo ambiente de negócio da atualidade. Então, mudou, né? Então, se a gente for pegar lá dos tempos antigos para hoje, teve mudanças muito grandes, tá? Então, três aspectos importantes mudaram o ambiente de negócios: surgimento de uma economia globalizada, transformação de economias sociedade industriais para economias de serviço baseado na informação e conhecimento, e transformação no ambiente de negócio e da organização, tá? Então, se teve aí um conjunto mais adequado para tomar as decisões posteriormente, tá? Então, se teve aí a competitividade. Então, melhora, né? Hoje, na atualidade, hoje tudo tem a revolução, a mudança. Então, se a empresa não acompanha a tecnologia, ela fica aí para trás, tá? Então, o sistema de informação, conjunto de componentes interrelacionados que coletam, processam e armazenam, né, informações para apoiar o controle na tomada de decisão, além do suporte e tomada de decisão da coordenação e controle, tá? Então, a gente tem aí como a questão aí de analisar problemas, né? Sistema de informação tem aí como análise também de problemas e visualização de soluções, tá? Bom, o sistema de informação ele contém informação sobre a organização e seu ambiente, tá? Todas aquelas informações, como eu falei para vocês, não deixe de registrar, tá? Comprou uma bala, né? Sempre como eu falo, né, o pessoal, que às vezes a gente tem as empresas, ela tem aquele problema de mistura, né? Do caixa particular e empresarial. E às vezes a gente não tem a. Pessoal, só um minutinho aí, tá? Bom, pessoal, voltando aqui, né?
Não sei se vocês ouviram aí um cantor aqui do lado aqui, tive que pedir para parar um pouquinho o show ali, né? Senão não tem como dar aula, tá? Então, pessoal, dentro dessa questão dos sistemas empresas, como a gente fala aqui, então, dentro do sistema de informação vai conter informação sobre uma organização e seu ambiente está ali relacionado, tá? 3 atividades básicas produzem a necessidade da informação da organização: entrada, processamento e saída. Dentro desse sistema, pessoal, é necessário a gente ter o feedback, tá? Então, o que é o feedback? Foi aquele, na aula passada a gente mostrou para vocês, o que representa isso? É o reprocessamento, né? É uma saída que retorna à pessoa a atividade apropriada na organização, para quê? Para avaliar e refinar a entrada, tá? Então, se tem aí o feedback de uma informação processada, tá? Então, tá aqui, ó. Então, a gente pode ver a questão, temos clientes, temos fornecedores, agentes reguladoras, acionistas, concorrentes. Sistema de informação, nada mais é do que a entrada, tá? Processamento e a saída. E a retroalimentação, que a gente pode dizer também, né? Chamado aí o feedback. A gente tem que ver, será que está ocorrendo tudo ok, conforme aí o nosso objetivo? Então é necessário a gente fazer o feedback também do sistema, tá? Temos os níveis hierárquicos de um sistema. Então temos aí o sistema, subsistema, 2 subsistemas que a gente tem aí o conjunto como todo. Eu acredito que vocês lembram lá de conjuntos, né? Lá no ensino fundamental que a gente estudou na aula de conjuntos, né? Um compondo o outro. Então, eu tenho subsistema dentro do sistema, que aí eu tenho o supersistema ou ecossistema, tá ok? Informação versus dados, pessoal. Valor da informação. Como que deve ser o valor da informação? Ter abrangência, tá? Ter detalhe, idade, precisão e relevância. São os dados primordial para que a gente tenha um sistema adequado. Esse é o valor da informação que a gente leva em consideração, tá? Tanto a abrangência, o detalhe, a idade, precisão e a relevância. Temos aí os sistemas, os tipos de sistema de informação, que aí a gente fala um pouquinho sobre os sistemas informais, tá? O que seriam os sistemas informais, pessoal? Eles contam com entendimentos implícitos e regras de comportamento não especificadas. Então, você não entende basicamente nada, né? De uma informação que a gente tem aí disposta. Um exemplo que eu falo, pessoal, sobre os entendimentos é uma questão do balanço patrimonial. Quando você não estuda, você não tem conhecimento, quem pega um balanço, basicamente ele não entende nada, né? Ele vê números, vê conta ali, né, tanto qualitativa quanto quantitativamente, mas não traz nada ali do seu entendimento, tá? Então, basicamente, não se tem um comportamento esperado ali da pessoa entender. Quando a gente estuda, a gente passa a ser o quê? Um sistema formal, tá? É aquilo que eu falo para vocês. É muito comum hoje em dia a gente comprar algo e não pedir uma nota, ou pedir um recibo, tá? Quando eu não peço nota, pessoal, eu peço recibo. Por quê? Porque a gente traz para um sistema formal, tá? E isso é muito comum, não sei se foi com vocês que eu falei, sobre a questão do aluguel, né? Quando a gente chegou em Sinop, moramos numa casa, pagamos o aluguel, moramos lá 30 dias, e lá no 15º dia, o dono da casa pediu, né? Se o meu pai não podia aí adiantar mais um mês para ele. E aí, o que ocasionou? Meu pai não pegou recibo, né? Não pegou ali um comprovante de pagamento e depois teve que pagar novamente, porque ele cobrou. Infelizmente, para não criar briga, né, contenda, teve que pagar, tá? Então, é necessário a gente ser formal. Então, nos sistemas informais não existe um entendimento do que é informação ou como ela é armazenada e processada. Exemplo, rede de fofocas, né? Então, pode ser fake news, como a gente aprende hoje, tá ok? Então, dentro do sistema de informação informais, acontece essas duas questões, tá? Entendimentos explícitos e não existe o entendimento do que é informação, tá? Já nos sistemas formais, apoia-se em definição de dados e procedimentos. Uma coisa que eu sempre falo para vocês, pessoal, né? A gente orienta, vocês nunca falar eu acho, né? Alguém perguntar alguma coisa para vocês e vocês falarem eu acho. Eu acho que é bom a gente ter certeza, né, do que a gente está falando. Por quê? Porque você passa mais uma segurança quando você diz exatamente o que está ocorrendo, né? Quando não sabe, não sei. Isso é muito importante a gente ser formal também, tá? Então, os formais, eles vão apoiar em definição de dados, procedimentos para coleta, armazenamento, processamento também, tá? O uso desses dados.
são estruturados e operam em conformidade com regras pré-definidas, tá? Então, são relativamente fixas ou não facilmente alteradas. E dividido em manuais e baseados em computador, tá? Sistemas manuais é muito fácil a gente entender, né? Temos aí o lápis e papel, e sistema de informação baseado em computador nada mais é do que a utilização da tecnologia, tá, pessoal? Para processar e disseminar a informação que a gente fala do computador, ok? Então, sistema de informações baseado em computador também, a gente tem aí, né? Conhecer como computadores e programa computador que vai trabalhar aí com projetos de soluções de problemas organizacionais, tá? Mas os computadores são apenas parte de um sistema de informação. Então, quem vai operar ele tem que também ter um conhecimento. Temos os computadores e programas, que são as ferramentas de um sistema de informação baseado em computador, mas sozinho não pode produzir uma informação. Por isso que eu falo, é um conjunto, né? Você ter conhecimento e você ter uma ferramenta para produzir uma informação necessária para a tomada de decisão. Então, para entender sistema de informação, a gente deve entender os problemas para os quais eles foram projetados, tá? Seus elementos arquiteturais, né? Que a gente fala da parte da arquitetura do projeto e os processos organizacionais que levaram a essas soluções. Então, é importante a gente conhecer, tá? Para que eu quero um sistema? Exatamente, são essas questões. Um caso muito comum que eu falo para vocês, pessoal, da engenharia, né? Da engenharia existe software, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar do AutoCAD, do Revit, CPCAD, do Iberic. São programinhas que vão fazer o quê? Vão formar, você colocando a concepção lá de um projeto, ele vai formar as estruturas, tá? Barras de aço e tal. Mas só eu jogar esses dados, eu vou ter uma informação, vai gerar um relatório. Só que eu tenho que ter conhecimento, tá? Eu tenho que ter conhecimento, eu fazer uma análise, porque hoje ocorre muito em obras de dar problemas, porque às vezes o engenheiro ou o arquiteto, ele pega um estagiário, faz esses projetos e vai para a obra, mas não fazem a análise. É isso que eu falo para vocês, às vezes a gente tem um sistema, mas às vezes tem a informação, mas não tem a concepção, ou seja, né, o conhecimento, para que serve, qual que é a diferença, né, de uma informação feita e uma informação verificada, tá? Então é necessário a gente analisar essas questões também, tá? Dentro dos sistemas de informação visto de uma perspectiva de negócio, nós temos aí o sistema de informação, que ele compõe tecnologia da informação, organização e gerenciamento. Então, por isso que eu falo para vocês, né? Em todas as disciplinas que vocês estão aprendendo, não faça só por fazer, tá? Eu sempre falo para os alunos, bate na tecla, por quê? Porque isso vai fazer o diferencial lá na frente, né? Eu vou fazer isso aqui para me ganhar nota, ou vou fazer isso aqui porque o professor pediu, né? Não vai ter nota, mas o professor pediu, vai dar presença. Pessoal, é necessário a gente gerenciar essas informações, saber gerenciar, e nada mais é do que dentro de um sistema de informação adequado, tá? Bom, dentro da sistemas de empresa, nós temos aí a organização. Então, o sistema de informação são parte da organização como um todo, como a gente já falou. São elementos chaves de uma organização, pessoas, estruturas, procedimentos, políticas e cultura, tá? Então, se a gente for ver, pessoal, o sistema não é só o software lá, tá? Envolve pessoas, estruturas, os procedimentos que eu tenho que fazer para atingir um determinado objetivo. Então, uma organização formal é composta por diferentes níveis e especialidades, tá? A sua estrutura revela uma clara divisão de trabalho, tá? Então, nessa questão da parte formal, os níveis mais altos vão envolver trabalhos gerenciais, profissionais e técnicos, e os níveis mais baixos vão envolver trabalhos operacionais de uma forma diferencial, tá? E especialistas são contratados e treinados para as diversas funções. Então, basicamente, isso dentro da organização envolve cada um tipo de sistema, tá ok? Organização e principais funções organizacionais. Pessoal, temos as vendas e marketing, tá? O que a vendas e marketing faz? Vende produto, né? E serviços da organização geral, ou seja, da informação de um determinado produto. Então, nós temos a venda, que ali é vender os produtos. Temos a fabricação. Então, dentro da organização, nós temos um sistema de fabricação, produzir produtos e serviços. Temos a questão das finanças, né? O que é a finança? O financeiro, pessoal. Administrar os recursos financeiros da organização, que aí envolve dinheiro, estoque, hipotecas, entre outros, que envolve tudo aquilo relacionado a finanças. Contabilidade.
que vai manter os registros financeiros da organização. Então, quando a gente fala, né, de contabilidade, é a gente ter o quê? Os registros, né? Quando eu falo financeiros, pessoal, é o que está em movimentação, tá? É a origem e aplicação ali de recursos, tá? E os recursos humanos nada mais é atrair, desenvolver e manter a força de trabalho dentro de uma organização. Então, isso aqui são as principais funções organizacionais, tá? Vendas e marketing, fabricação, finanças, contabilidade e recursos humanos, tá? Temos aí a questão dos procedimentos de operações padrões, que são regras formais para a realização de tarefas. É necessário, né, a gente ter regras formais dentro de uma empresa. As regras orientam os empregados em vários procedimentos. Então, toda empresa, a gente sabe que existe regras, tá? Quando não há regras, a bagunça, a gente pode dizer assim, é a mesma coisa de um sistema, tá? Então, quando se confecciona um sistema, ele vai ter regra de executar uma determinada função, tá? Muitos procedimentos são normalizados e escritos, melhor, são formalizados e escritos, né? Sejam formal, e muitos outros são práticas informais de trabalho. Então, organização adequada, pessoal, se tem o seu serviço formal, tudo registrado. Por isso que eu falo, é necessário a gente registrar, tá? Às vezes as pessoas falam, mas eu vou comprar um lápis, uma caneta, uma borracha, não vou registrar. Você já não está fazendo corretamente a contabilidade da sua empresa, tá? É importante a gente registrar, ter o controle, tá? Pelo menos para a parte gerencial. Muitos procedimentos de operações padrões de uma organização são incorporados em sistemas de informação, tá? Então, mais adiante, a gente vai ver a questão do SPED. Vamos mostrar para vocês também a nota fiscal eletrônica. Eu acredito que todos já viram uma nota fiscal eletrônica, mas a gente vai ver aí as informações, né, essenciais. A gente vai passar aí um pouco do sistema, né, como que funciona essa parte, para vocês verem a questão da organização, tá ok? Temos a questão também da parte dos administradores. Então, dentro aqui a gente fala sobre os diferentes tipos de habilidade de pessoas. Temos aí dos administradores os rockers, né? Os trabalhadores que a gente fala, que projetam produtos e serviços, que aí entra a questão dos engenheiros, arquitetos e cientistas. Então, hoje, um exemplo, se para quem é contador, administrador, pegar um sistema aí de engenharia, não vai conseguir operar, tá? Por quê? Porque basicamente isso é focado para engenheiro arquiteto, tá, pessoal? Ou cientista. Então, ele vai projetar produtos e serviços. Temos os data workers, né, que processam o trabalho escrito da organização, que nada mais é do que a secretária, arquivistas e escriturário. Então, cada um se tem o quê? Uma habilidade dentro da organização. Então, é necessário um sistema diferente. E o service worker, né, produz os produtos e serviços da organização. Então, são maquinistas, montadores, empacotadores, entre outros. Então, cada um tem a sua função, ok? Tranquilo, pessoal? Bom, dentro dessa questão aí que a gente fala, né, da parte de sistemas e empresas, tá? A gente tem aí a organização e a cultura. Então, o que se trata da cultura? Conjunto fundamental de subposições, pessoal, são os valores e maneiras de fazerem as coisas que foram aceitos pela maioria dos membros da organização. Isso, pessoal, retrata aquela forma de você fazer bem feito e mais rápido, tá? Vocês já ouviram isso? Então, existem várias maneiras da gente fazer, tá? Mas qual que é a maneira mais fácil da gente fazer e mais rápido? Então, existe essa questão também da cultura, porque existem pessoas que têm aí o costume de fazer de uma maneira, tem outras que faz outra, né? E chega no mesmo destino. Temos aí a parte da cultura da organização, que pode ser encontrada embutida aí no sistema de informação. Exemplo, dar prioridade ao serviço dos clientes, tá? Que pode ser encontrado em um sistema de acompanhamento de pacotes da empresa, tá? Então, isso aqui nada mais é do que aqueles sistemas que a gente tem aí do rastreio, né? Eu acredito que vocês já adquiriram algum produto pelo correio, né? Pela internet, entregue pelo correio, você pode acompanhar pelo sistema de rastreamento, tá? Então, nada mais é do que você vai ter um sistema da organização, tá? Isso faz parte também, tá, pessoal? Então, a gente está abrangendo de uma forma geral. Por quê? Porque a gente não foca só na parte de escritório de contabilidade. A gente fala de empresa. Por que eu não tenho um sistema adequado para dar essa informação para o cliente, né? Onde que está meu produto? Então, basicamente, esses dias eu mesmo comprei um produto na internet e até pelo WhatsApp eu recebi informação onde estava o meu produto, né? Estava em Cuiabá, estava chegando em Sinop, até chegar ao correio. Então, tudo isso faz parte de um sistema adequado
da empresa, não só a venda, tá? Dentro da organização, nós temos aí a parte política, tá? Então, existe aí diversos níveis de especialidade em uma organização, que vai criar ali a parte política, tá? Essas visões, cada um tem uma visão, conflitam frequentemente, então tem que chegar num senso comum, e esses conflitos são a base para as políticas organizacional, tá? Pessoal, por isso que a gente fala, né? Não é necessário todo mundo concordar com o seu sistema, é necessário conversar, combinar, porque em tudo se tem, em tudo é bom, né? Oposição, concorrência, isso é o chamado da organização política que existem os conflitos. Então é necessário a gente observar também essa parte, tá? Então a gente fala assim, não brigar por conflitos, mas ter aí cada um a sua visão e entrar no senso comum para a melhora do sistema. Sistema de informação resulta o quê? De conjunto de diferentes perspectivas, conflitos, compromissos, acordos que são parte ali natural de toda a organização, tá? Então, se algum dia você criar um sistema e alguém falar que é ruim, né, aquele sistema não é muito bom, que vocês dois entram no consenso para melhorar. Isso é muito importante. Então, dentro de sistemas de empresa, a gente tem aí a chamada organização política, tá? O sistema de informação visto de uma perspectiva de negócios na parte de gerenciamento, tá? Então, os gerentes percebem os desafios que ocorrem aí diariamente dos negócios, tá? Então, é necessário apresentar as estratégias da organização para quê? Para responder esses desafios que precisam, às vezes, de alocação de recurso financeiro, humano, para atingir uma estratégia aí do trabalho. Então, os gerentes também têm aí a responsabilidade de chefia, né? Então, basicamente, existem essas mudanças. Por que a gente passa isso, pessoal? Se o sistema não está adequado, né, essa informação deve passar ao seu gestor, tá? Que nada mais ele vai verificar a possibilidade de troca ou mudança, tá? É por isso que eu sempre falo, a gente deve ser o quê? Companheiro, né? E não chamado puxa-saco, né? Tem gente que só fica, vamos dizer assim, elogiando o patrão, o gerente, né? Eu acho que deve ser aí uma pessoa formal, uma pessoa que trabalha realmente, por quê? Porque se você, o dia que você não executar uma tarefa adequada, você vai ser mandado embora. Isso é muito comum acontecer nas empresas, né? Muita gente acaba não executando conforme a tarefa, mas está ali, né? Elogiando o chefe, puxando o saco, achando que vai permanecer. Mas eu sempre falo para as pessoas, a maioria das empresas, a empresa é isso, né, pessoal? O que ela quer é o trabalho, tá? Então não adianta vocês ficar com essa questão de elogio, né? Trabalhar puxando o saco ou elogiando um ou outro. É importante que vocês conheçam o sistema de uma forma que possa melhorar tanto para a empresa, para você também. Então, trabalhe, né? Isso é o bom profissional. E também temos a questão dos gerentes, que devem direcionar aí trabalhos criativos usando novo conhecimento e informação do que a gente fala da parte de gerenciamento, tá? Temos aí os tipos de gerentes, tá, pessoal? Temos os gerentes sênior, que tomam decisões estratégicas de longo prazo sobre produtos e serviços a produzir. Temos os gerentes middle, que executam os programas e planos do gerente senior, tá? E os gerentes operacionais são aqueles que vão monitorar as atividades diárias da empresa. Então, só para vocês terem ideia, né? Sistema de informação existe o gerenciamento, e dentro do gerenciamento nós temos os tipos de gerentes, tá? Dentro dessa questão, a gente fala da tecnologia. Então, a tecnologia da informação é uma das principais ferramentas disponíveis, né, aos gerentes para enfrentar essas mudanças. E dentro da tecnologia da informação, que a gente fala, que é um instrumento que mantém a organização unida, se tem aí os seus componentes que a gente já citou, tá? Tanto hardware, software, tecnologia de armazenamento e telecomunicações. Bom, temos a abordagem contemporânea para os sistemas de informação. Temos a abordagem técnica, que entra a questão da matemática, né, os modelos normativos, aí entra a questão das disciplinas, ciência da computação, gerenciamento e pesquisa operacional, e do comportamento, tá? A abordagem chamada comportamental, problemas comportamentais que não podem ser expressos com modelos de normas, tá? Aí a gente entra aí com a questão de sociologia, ciência política, psicologia, só para vocês terem aí um exemplo desse sistema de informação, tá? Temos a aplicação-chave, tá, pessoal, na organização. Temos o sistema nível operacional, então vem ali de operação mesmo, tá? São de suporte aos gerentes, principalmente na operação e no desenvolvimento das suas atividades. Temos a questão aí do nível de conhecimento, sistema de nível de conhecimento, então são suporte ao negócio ali sobre os novos conhecimentos e auxiliar a organização para controlar os fluxos de papel
isso aqui já é mais, vamos dizer assim, abordados, né, em grandes empresas que necessitam de vários sistemas, tá? Tanto nível operacional e nível de conhecimento. Temos o nível de gerenciamento e o nível estratégico. O sistema nível gerenciamento vai ter aí o suporte, né, o controle das tomadas de decisões. Já o nível estratégico vai auxiliar os gerentes, os demais gerentes, para quê? Né, os gerentes sêniores, né, manipular e situar em questões mais estratégicas. Vocês viram, né? Vocês observando o tanto de sistemas que existem, tá? Então a gente só passa para vocês algumas definições para vocês observarem o quanto é importante a gente ter aí a noção de sistemas, tá ok? Bom, dentro dessa questão aqui, pessoal, ó, na próxima aula, tá? A gente vai estar falando um pouquinho aí dos tipos de sistemas de informação, tá? Temos aí o TPS, então a gente vai adentrar aí sobre esses tipos de sistema de informação, para que serve, né, cada um. Então, vocês vão compreender um pouco melhor essas definições. A gente vai falar sobre o TPS. O TPS nada mais é do que um sistema de processamento de transações, tá? Aí, quando a gente está de fora, a gente não passa por essa disciplina, às vezes a gente não tem um conhecimento. Então, a gente vai passar de uma forma resumida para vocês entenderem o que representa para cada setor, tanto operacional, estratégico, tá? Que a gente vai chegar lá, vocês vão ver sobre isso. Vamos falar sobre o KWA, que são Sistema de Conhecimento do Trabalho. Temos aqui o OAS, tá, pessoal? Sistema de Automação de Escritório. Temos o MIS, que são Sistema de Informação Gerencial. O DSS, Sistema de Suporte à Decisão. E o ESS, Sistema de Suporte Executivo, tá? Então, isso aqui a gente vai adentrar, vai falar um pouquinho mais para vocês na próxima aula, tá? Então, basicamente, o conteúdo que eu ia passar para vocês é isso, o de hoje seria isso. Eu sei que é um pouco cansativo, pessoal, mas é a nossa parte teórica que a gente tem que passar, tá? É uma de forma mais resumida. Então, isso aqui é envolvimento de sistema de informação, de organização, que está dentro aí nada mais do que o nosso plano de curso, tá? Então, na próxima aula, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 6 maiores tipos de sistema de informação, tá bom? Então, vocês vão saber aí o que é o TPS, o que é o KWA, o que é o MIS, o DSS, o AS e também o ESS, tá ok? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Fica à vontade, eu sei que é cansativo, tá? Sistema de informação contábil é isso, até a gente passar algumas definições para vocês, tá? Tão abrangente, a gente resume também, tá, pessoal? Se vocês forem ver aí, é uma coisa bem mais extensa. Na sala de aula, a gente faz alguns exercícios, algumas até escritório, laboratório, né? A gente vai no laboratório, demonstra para vocês, mas sistema de informação, basicamente, é isso que a gente está passando aí para vocês, tá ok? Bom, pessoal, como não tem pergunta, né, não tem dúvida, lembrando que amanhã vocês têm atividade relacionada a essa aula. Pessoal, caso alguma pergunta eu coloque que não esteja nessa aula, vocês podem pesquisar na internet, tá bom? Então, fica livre aí, porque eu não vou deixar o aluno aí preso só na questão da minha aula, tá? Então, basicamente, se você quiser pesquisar na internet também algo, mas sempre as perguntas eu passo dentro dessas aulas em PDF que eu posto no Cigar, tá? Fica mais fácil você responder lá. Então, assim, compreenda, né? Faça uma leitura, compreenda. Eu sei que é muito extensa, é muita coisa, mas compreenda. Não decore, não precisa decorar. Nas provas, a gente passa algumas perguntas relacionadas a essas questões, atividades que vocês fazem, tá? E, basicamente, dentro do contexto que a gente está estudando, beleza? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Fique à vontade, tá tranquilo? Bom, se não tem nenhuma pergunta, tá, pessoal? Eu agradeço vocês. Só repetindo, depois eu vou criar no Google Forms, pessoal. Eu vou postar lá, vocês mesmos que estão na nossa aula síncrona, vocês podem responder, tá, pessoal? Você coloca assim, eu vou colocar pergunta, né? Você acompanha as nossas aulas síncronas? Você coloca sim, tá? Eu até tirei um print aqui da tela para saber qual que é os alunos que estão acompanhando, mas você responde lá, tá? Eu peço que todos respondam, por quê? Porque isso aí a gente vai passar depois para a nossa coordenação, né, geral, depois vai para casa para a gente fazer uma análise geral. Não só a nossa disciplina, mas tem muitas disciplinas que poucos alunos participam. Basicamente, aí tem a questão do emprego, né, do serviço que a pessoa está trabalhando,
e a gente não vai prejudicar o aluno. É só uma pesquisa para saber o proporcional aí de alunos que estão trabalhando, que estão acompanhando a nossa aula síncrona, tá? E lembrando, pessoal, que eu não sei se eu falei na primeira aula, mas vocês que acompanham a nossa aula síncrona, vocês têm uma vantagem, que a gente vai dar um ponto para vocês em cada nota, tá? Daquelas notas que está lá no portal Sigar. Então, a gente vai dar um ponto aí na nota 1, um ponto na nota 2 e um ponto na nota 3, tá bom? Para vocês aí, de bônus para vocês, pelo fato de vocês acompanhar a nossa aula, tá? Sei que às vezes não é tão fácil, tá? Eu sei que tem gente trabalhando, tem gente aí cuidando dos filhos, cuidando do serviço de casa, mas está aí ligadinho com a gente, pelo menos ouvindo, né? Não está vendo, mas está ouvindo aí a questão das nossas aulas. Isso vale a pena, tá? Então, pessoal, não esqueça, amanhã tem atividade, tá? Liberada no portal, normalmente, façam, tá? Entregue, pessoal, vale pouquinho, vale 0,708, mas depois, no final, eu vou somar todas essas notas, né? Eu vou corrigir, vou postar lá, e vou somar e vai dar uma média para vocês, tá? Mas não deixe de fazer todas as atividades que a gente disponibiliza, tá ok? Pessoal, Laivane, né? Laivane. Então tá, até mais, Laivane. Bom final de semana, pessoal. Fique com Deus, se cuida. Qualquer dúvida, pode mandar aí a pergunta no privado ou no grupo lá que a gente vai responder, tá bom? Abraço e até a próxima sexta. Valeu, até mais.